Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um plantão de dúvidas da Dexion. Confirmem, por gentileza, se todo mundo consegue me ver e me ouvir. Pode ser pelo chat, um joinha. Só para confirmar se todo mundo consegue me ver e me ouvir, por favor. Muito obrigada pela confirmação. Então, meu nome é Thaís Lemos, eu trabalho na direção da Dexion e hoje é o nosso 23º plantão de dúvidas, um movimento que nós estamos fazendo a cada 15 dias para tirar dúvidas dos nossos clientes e aproximá-los cada vez mais, né, da nossa equipe. Hoje a gente tem o supervisor Paulo conosco, que vai falar um pouquinho sobre os processos trabalhistas no e-social. Peço que vocês tirem todas as dúvidas, caso prefiram, podem abrir o microfone para fazer perguntas ou podem mandar via chat que nós vamos responder todas as dúvidas de vocês. Tá joia? Agradeço muitíssimo a presença de todos e desejo um excelente plantão para todo mundo. Muito obrigada. Ok, obrigado. Boa tarde a todos, né? Meu nome é Paulo, né? Em nome da Dexon, desejo boas-vindas a todos, né? Hoje, nesse encontro, para que a gente possa conversar um pouquinho, né, sobre processos trabalhistas. É, Processo trabalhista, na verdade, nós temos já a longa data, né? E além do processo em si, algumas obrigações voltadas a este tema, como quitação, né, dos encargos referentes a esse processo, bem como as declarações. Eu gosto sempre quando a gente conversa um assunto do tipo, eu gosto sempre de buscar um pouquinho atrás, voltar um pouquinho atrás, de como eram as informações que antes da obrigatoriedade desse tema no e-social, como era feito, né? Então, ah, antes, até o dia, um ano e meio, até o dia 30 de setembro do ano de 2023, processos, né, que com decisão, seja na Justiça do Trabalho ou acordo perante as comissões de conciliação ou NITER, né, esses acordos eram feitos da seguinte forma: saiu a determinação, esse dado automaticamente viria para a empresa ou para o setor financeiro, enfim, para que você pudesse fazer os pagamentos. Pagamentos que poderiam ocorrer das mais diversas formas. Exemplo. ah, no sistema folha de pagamento, você tinha a possibilidade de fazer uma emissão de uma guia de GPS, uma guia avulsa, por exemplo. Fazendo essa guia, né? Efetuava-se o pagamento, esse pagamento era anexado ao processo e, perante a Justiça do Trabalho, essa informação esse já estaria quitado, vamos dizer assim, né? E a forma de impressão dessa guia acontecia, por exemplo, ao fazer uma rescisão, vamos colocar uma rescisão complementar por reclamatória trabalhista. Ao fazer essa rescisão no sistema, e calculando a folha de pagamento, o próprio sistema já faria, né, a criação dessa guia com código específico. Na verdade, nós tínhamos lá, por exemplo, a rescisão por dissídio, onde o sistema criava uma GPS com código 2909, rescisão por reclamatória trabalhista 2950 e aí por diante. Então, você também tinha a possibilidade de você acessar o sistema de acréscimos legais da Previdência Social e simplesmente fazer uma guia lá, né, de acordo com a determinação judicial. Então você tinha diversas formas para a emissão da guia e quitação.
A mesma coisa eu digo com relação ao imposto de renda, que você tinha lá o SICALC para que você pudesse, né, emitir o imposto de renda oriundo daquela decisão trabalhista, né? Fora isso, as empresas teriam que fazer uma declaração. Então a gente costuma dizer que ela tinha uma obrigação principal, que seria o pagamento, e uma obrigação acessória, que seria declarar. Antes, até o dia 30 de setembro de 2023, essa ordem não importava para ver, né, para que eu tenha o conhecimento de muitos que até nem muito importava muito com a questão declaração, com essa declaração ou com essa obrigação acessória. Porque uma vez pagando o imposto, acaba ali junto ao processo e resolvia a questão perante a Justiça do Trabalho. Então, essa situação de você pagar e não declarar, ou pagar e declarar de uma forma, sei lá, não contundente, vamos dizer assim, isso causava muita confusão na Receita Federal, porque muitas das vezes você tinha um pagamento efetuado, mas não tinha a quem, apesar de você saber que o código de pagamento daquele tributo corresponde a determinada ação trabalhista, previdenciária, tal e tal. Sabendo que o CNPJ refere-se a tal empresa, mas você não tinha a discriminação de todos os dados referente que gerou, na verdade, as informações relativas àqueles valores pagos, né? Então, até 30 de setembro, a gente fazia a declaração do CEFIP no código 650, 660. Na verdade, continuou-se fazendo este procedimento para fins de recolhimento do FGTS até um mês e pouco após o início do FGTS digital, né? Sabemos que o FGTS digital entrou em vigor em 1º de março de 2024, mas a parte que se refere aos recolhimentos de FGTS só ficou pronto quase 2 meses depois, né? Então, esse era um modo de se recolher e declarar a parte previdenciária, imposto de renda, antes, né, de agora você prestar essas informações ao e-social, tá? O que que, em termos de valores, ou em termos de declaração, muda? Em termos de obrigação principal e obrigação acessória, o que que isso muda? Você continua prestando as duas informações, só que o e-social, ele inverteu a ordem, né? Não que antes existia uma ordem, mas ele colocou a seguinte ordem: primeiro você declara, depois você terá acesso à guia para que você possa imprimir e recolher. E caso imprima e não faça o recolhimento, ainda que não faça nada com relação a esses valores, você já declarou, então você, né, já fez uma confissão de dívida. Então, essa trata-se de uma organização, né, do e-social nesse sentido, tá? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui um PDF apenas que vai servir apenas como guia, né, para que a gente possa seguir conversando, tá? Então, com relação ao processo trabalhista, eu precisei fazer esse adendo aqui, né, para comentar qual, né, como era antes, né, de você passar a ser obrigado a prestar as informações junto ao e-social, certo? Então, antes, obrigação principal seria a emissão da guia e obrigação acessória seria a declaração junto ao CEFIP. Bem, ah, foi criado, então, junto ao E-Social, os eventos 2500, 2501, né, para que as empresas pudessem prestar essas informações. E nesses eventos, são
exclusivos do processo trabalhista, vão todas as informações trabalhistas, né, que resultaram da Justiça do Trabalho. Parece óbvio, né, mas não é. Eu explico. Decisões condenatórias ou homologatórias de acordos junto às comissões de conciliação prévia e aos núcleos intersindical de conciliação prévia, né? Coloquei inclusive aqui que a comissão de conciliação prévia está prevista, na verdade, no artigo 625 da CLT e os núcleos intersindicais no artigo 625-H da CLT. Então, são as informações referentes ao processo trabalhista, incluem esses dados, né, vindos, né, dessas decisões ou acordos, ok? Mas eu disse aqui, que parece óbvio, mas o que que acontece? Decisões judiciais, mesmo que envolvam matérias trabalhistas, no âmbito da justiça comum ou da justiça federal, né, e também, né, as decisões de árbitro ou câmaras arbitrais não devem ser prestadas no evento de processo trabalhista junto ao E-Social. Tá? Primeiro ponto. Antes de você fazer a escrituração das informações para transmitir ao e-social relativo ao processo trabalhista, é importante que você tenha decifrado todas as, né, orientações daquela decisão, todas as informações que temos naquela decisão no documento, né, que geralmente a Justiça, né, envia para a empresa através do seu advogado, departamento jurídico, enfim. A gente sabe que nessas decisões, nem sempre a gente tem todas as informações de forma detalhada, mas é importante que você busque esses detalhes, porque através destes detalhes, a gente vai precisar e auxiliar você, né, no, na escrituração desse lançamento. Então, havendo dúvida, é importante consultar o advogado, né, que atuou na defesa da empresa, para que ele possa fazer uma espécie de resumo para que você possa fazer esse lançamento. Ok? Ah, Foi criado, por ocasião do processo trabalhista, eventos, né, que são exclusivos para essa ação. Quais são? 2500, que é o problema que você vai relatar a decisão, né, que o juiz, né, ordenou naquele documento. Você tem o 2501, que são as informações relativas aos pagamentos, né? E a gente vai falar um pouquinho de cada um deles quando estivermos fazendo a escrituração. Nós temos o 2555, que é consolidação de informações de tributos decorrentes de processo trabalhista, quando há, né, mais de um trabalhador, né, com um processo perante a empresa, então seria uma espécie de consolidação, né? Nós temos o evento 3500, que é um evento criado para excluir o 2501 e o 2500. E nós temos os totalizadores, que são as respostas que temos do E-Social, né, quando a gente envia os eventos do processo trabalhista. 5501, né, que são os totalizadores, muito parecido com o evento do fechamento da sua folha de pagamento. Enviou 1200, ele já manda, já manda a resposta. Então, enviou um evento 2501, ele já manda a resposta para você. Só que um processo trabalhista, ele não envolve somente esses eventos. Não são apenas esses eventos. Tem situações onde você envia apenas o 2500, né? E as informações chegaram lá para o e-social, tudo bem. Mas muitas outras depende de
retificação de informação enviadas no 2200, no 2299, onde, por exemplo, pode ter uma situação onde o juiz ordena eh, que seja alterada uma causa de rescisão. Fez uma rescisão ali com pedido de demissão, o sujeito entrou na justiça e o juiz entendeu, acolheu a reclamação de que a causa não seria aquela. Então, pode não ter uma mudança de data de desligamento, mas sim a causa da rescisão. Enfim, então tem várias situações e a gente vai passar por cada uma delas. Tá? Esse processo, né, pós-CFIP, pós 30 de setembro de 2023, né, entrou em vigor em 1º de outubro de 2023. Então, esse 1º de outubro de 2023 é para todas as decisões e acordos de liquidação de valores, né, ocorridos a partir dessa data. Então, se você tem ainda que sejam reclamações de contratos antigos, tem problema, tem várias e várias situações que a gente vai discutir aqui, tá? Qual o prazo do envio desses eventos? 2500 até o dia 15 do mês subsequente ao da decisão ou acordo, né? 2501 até o dia 15 do pagamento. Então, um pagamento que pode ser efetuado de forma integral, conforme determinar, né, aquela decisão do juiz, ou pode ser parcelado. Então, se houver um parcelamento, o 2501 tem que ser enviado um para cada pagamento desse parcelamento, né? Você enviou um 2500, você vai enviar um 25 para cada parcela, tá? Então, qual a data de transmissão, de envio desse evento? Até o dia 15 do mês subsequente ao do pagamento, né? Daí, nós temos quais as informações de cada evento? Nós temos 2500, e neste evento são prestadas informações cadastrais e contratuais, né? Base de cálculos para recolhimento do FGTS, contribuições previdenciárias. 2501, você vai informar, né, a base de cálculo para o imposto de renda e das contribuições sociais, né, previdenciárias. É, Uma coisa que acontece muito no nosso call center, né? Eu coloco aqui, a gente traz algumas situações que é, são reais, né? Que acontecem realmente no dia a dia nosso, e é importante a gente trazer nesse bate-papo. Dúvidas sobre qual a diferença do evento trabalhista, desculpa, do evento 1070 para o 2500. O 25, o 1070 é um tipo de situação quando, por exemplo, a empresa ganha na justiça o direito para não efetuar um determinado pagamento, que, não tendo este processo, ela pagaria, vamos colocar um exemplo aí, valor de terceiros, né? Ou um trabalhador que entrou na justiça para conseguir, junto à Receita Federal, o não desconto de imposto de renda sobre uma determinada verba, exemplo, um terço de férias, alguma coisa do tipo, né? Embora haja muita controvérsia nesse quesito do desconto de imposto de renda, né? Mas vamos colocar essa situação. Sendo assim, vamos colocar essa última situação. Vamos supor que o trabalhador ganhou essa ação e um terço das férias dele não vai ter essa incidência do imposto de renda. Logo, você teria que criar uma rubrica sem essa incidência e na incidência, na verdade, do IR, informar que trata-se de uma decisão, uma suspensão de tributação em função de uma decisão judicial. E, claro, você tem que, antes, enviar o 1070 para o e-social e vincular o número desse processo àquela rubrica que será usada para o trabalhador. Então, tem N situações onde se usa o evento 1070. Tá?
Já o evento 2500 são ações movidas do trabalhador contra a empresa. Então, que foi tramitado na Justiça do Trabalho, né, ou em comissões de conciliação prévia ou NITER. Então, essa é a diferença entre processo 1070 e o S2500. Ambos estão lá no cadastro da empresa, tá? O 2500 é o processo trabalhista, e esse processo trabalhista ele tem processamento independente das informações dos eventos periódicos. Então, folha de pagamento, é, informações com relação a afastamentos, fechamento da sua folha, não tem absolutamente nada a ver com o evento de reclamatória trabalhista. O 2500 ele é independente, né? Então, nós temos as exceções, né? Algumas exceções onde você não envia somente os eventos, né? Os eventos do processo trabalhista, como o 2500 e o 2501. Há exceções. Quais são? Essas exceções ocorrem quando, se no processo trabalhista houver determinação de alteração de data de admissão ou data de desligamento, ou do motivo do desligamento. Então, sendo assim, o 2500 que você transmite não faz nenhum tipo dessa alteração. Então, além daqueles do processo trabalhista, você terá que transmitir alguns outros eventos. Então, é isso, né, que a gente vai ver aqui no nosso bate-papo, tá? Com relação à data do processo, ela vem determinada na própria decisão, né? E será a data que você vai inserir ao fazer a escrituração do evento 2500. Com relação aos tipos de contratos do processo, nós temos os mais diversos. Para ser mais preciso, são nove situações onde a gente tem que explicar direitinho, e é exatamente isso que a gente vai ver com a utilização do sistema na escrituração de cada tipo de processo, ok? Nós temos, por exemplo, o tipo um, a escrituração tipo um, que são para trabalhadores com vínculo formalizado, sem alteração nas datas de admissão e de desligamento. Então, nessa situação especificamente, a escrituração é apenas do 2500, com exceções. Com exceções, porque aqui, e a gente vai ver como fazer essa escrituração, ok? Então, essa situação foi apenas para que a gente pudesse dar o pontapé inicial para a escrituração de fato no sistema Dexion Folha de Pagamento. Ok? Então, eu pretendo aqui compartilhar com vocês o sistema de folha de pagamento para que a gente possa trabalhar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Folha de pagamento compartilhada, nós temos aqui o seguinte. No menu Arquivo, Empresas, alterando o cadastro dessa empresa, nós temos o botão do e-social no canto inferior, o botão do e-social, e aqui nós temos, olha, o 1070, o evento que eu havia comentado com vocês, quando, né, tem situações que envolvam, né, recolhimento de tributos por parte da empresa. Então, eu preciso antes do 1070. Não tem absolutamente nada a ver com o evento que a gente vai ver agora. Trata-se do evento 2500. 2500, clicando no botão Incluir, você tem que informar, de acordo com o documento da decisão judicial, o número, né, que está definido naquele documento, o número do processo, bem como
do CPF do trabalhador. O processo ele é reconhecido junto ao e-social por uma chave que compõe de CNPJ da empresa, o número do processo e o CPF. Então, o CPF é parte importante dessa identificação. Logo, isso pode acontecer de um único processo ter vários trabalhadores. Para cada um deles, eu tenho que inserir um 2500, visto que o CPF vai modificar a cada um deles, identificando que trata-se do trabalhador A, B, C e aí por diante, tá? Então, identificou o trabalhador, pressionou Enter, nós temos o campo aqui, dados do processo. Então, processo judicial, onde, de acordo com o documento da decisão judicial, ou do acordo, né, da homologatório, né, você vai indicar qual a data desse processo. Vamos colocar que o processo saiu hoje, por exemplo, né, 25/3/25, você vai colocar a vara AUF no código do município, de acordo com informações contidas naquele documento, e não tem, você quiser, pode colocar qualquer observação, não consta do layout quais, né? Mas você fique à vontade, que é um campo livre, e você vai inserir, desculpa, você na parte de baixo aqui, você tem contratos de trabalho. Clica-se no sinal de mais, onde aqui nós temos situações, as 9 situações, né, que podem, né, ser necessárias, dependendo da decisão do juiz, para que você possa informar, escriturar nesse evento 2500. Começando com o evento com o tipo número 1, que diz: trabalhador com vínculo formalizado, ou seja, ele já consta lá no e-social, né? E sem alteração nas datas de admissão e de desligamento. Pode até ser que o trabalhador tenha, na petição, o trabalhador tenha pedido ou pleiteado, né, uma mudança de data de admissão, ou de repente até data de desligamento, mas não foi acatado. Ou o trabalhador simplesmente não falou nada quanto à admissão de desligamento e ele quer apenas verbas que não foram pagas, ou dizendo ele, né, que não foram pagas no período em que ele esteve na empresa. Não se mexe na data de admissão e nem no desligamento. Então, para essa situação, utiliza-se a opção tipo 1. Bem, como a própria informação da descrição do tipo 1 diz que é um trabalhador com vínculo formalizado. Isso significa que, se está com vínculo formalizado, logo eu vou dizer que o contrato possui informação nos eventos 2190, que é o preliminar, né? O 2200, que é a admissão padrão, ou o 2300, tá? Então, esse campo você vai marcar, né, para que você possa continuar nessa escrituração. Eu disse lá na informação do 25, no PDF, melhor, quando eu estava falando do tipo 1, eu disse que essa situação envia-se exclusivamente o 2500 com as suas exceções. E que exceção? Vamos imaginar que daquela discussão na justiça, o trabalhador disse que a causa da rescisão não era aquela que ele recebeu da empresa. Então, o juiz manteve, né, as datas de admissão dispensa, deu ganho de causa ao trabalhador e ainda reconheceu a causa da rescisão diferente do que foi transmitido anteriormente. Então, essa seria a exceção. Nesse caso, você
marcaria que é reconhecimento de motivo de desligamento diferente do cadastrado pelo declarante. Vamos deixar esse campo desmarcado por enquanto, tá? E, continuando, nós temos aqui matrícula do trabalhador. Bem, ao fazer o início do cadastro desse 2500, você informou um CPF. E esse CPF, se você não tem a matrícula dele, né, não tem a informação de imediato aqui, lembrança da matrícula dele, ao clicar na lupa, o sistema pega todos com aquele mesmo CPF, né, e você vai verificar qual destes que o trabalhador está reclamando. Então vamos imaginar que esse último aqui. Feito isso, não precisa preencher categoria. Por quê? Porque a identificação já consta lá no e-social e a matrícula é suficiente. Ele pergunta se é um trabalho intermitente. Não. Então, pressionando Enter, nós temos a guia seguinte, que é onde você vai fazer a discriminação, né, das informações dos períodos, né, e se vai ter repercussão ou não daqueles valores em tributos, tudo mais, né? Então, nessa guia de verso, você tem aqui a definição do CNPJ da própria empresa, a inscrição e o CNPJ da própria empresa, mantém-se, e nós chegamos aqui no campo períodos. Na questão período, imagina que o trabalhador questionou que não recebeu horas extras e o reflexo destas no descanso semanal remunerado durante um período na reclamação, tá, na solicitação do trabalhador em fazer esse pedido na justiça, ele disse que não recebeu horas extras de janeiro de 2023, exemplo, a 12 de 2023. Então, isso é o que ele, trabalhador, né, fez, né, no seu requerimento junto à Justiça, o reconhecimento dessas horas extras, nesse período com reflexo no DSR. Então, não é o período da decisão, do reconhecimento do juiz. Porque ele pediu isso, mas analisando os fatos, o juiz entendeu que ele de fato não recebeu horas extras apenas de setembro a dezembro daquele ano. Então, mas ainda assim, mês inicial e mês final, você coloca aquele requerido pelo trabalhador, ok? E logo à frente nós temos 5 opções onde você tem ah, se os valores, né, vão repercutir na parte tributária e o FGTS, né? Se não vão, e tem outras situações aqui, certo? Então vamos colocar, por exemplo, que a decisão tem repercussão tributária e também no FGTS. Mantendo essa informação, tem 2 informações logo abaixo aqui, que, caso naquela dos valores pedidos de indenização, algum deles supra os valores que ele, trabalhador, deveria ter recebido em função do desligamento, se sim, você marca, se não, né? A mesma coisa ocorre com relação ao abono salarial. Não é o caso, então vamos pressionar Enter. Então, feito esse procedimento, preenchido essa tela desses dados aqui, você tem base de cálculo. Na base de cálculo, você vai inserir, na verdade, mês a mês daquele período que foi concedido pelo juiz. Embora ele, trabalhador, tenha feito uma solicitação de janeiro a dezembro de 2023, o juiz entendeu que devido os valores para ele apenas de setembro a dezembro. Então você tem que inserir aqui todos os meses a que o juiz definiu naquele processo, certo? Se vamos colocar geralmente essas informações, elas são cabíveis de virem, na verdade, de vir
no documento da decisão de forma discriminada. E se sim, tiver discriminado que só de setembro a dezembro, ótimo. Você faz o lançamento dos 4 meses e acabou. Se o juiz deu um ganho de causa, mas não discriminou aqui seria quais as competências, significa que o valor total daquele processo refere-se aos 12 meses que esse trabalhador, né, é, solicitou na sua reclamação. Então, se for dessa forma, o valor definido, o valor cheio, terá que ser dividido entre todas as competências que o trabalhador, né, solicitou, né, a título de reclamação, certo? Então, nessa situação, você vai informar competência, exemplo, 9 de 2023, e aqui diz bases de cálculos não declaradas. Então, seria o valor, né, solicitado pelo trabalhador. Vamos colocar um exemplo aqui, um valor de que ele ganhou uma causa ali de R$ 1.000, exemplo, né? Então, seria R$ 250, né, referente à base da contribuição previdenciária relativa ao mês de setembro. Naquele mês de setembro, teve valores relativos determinados na condenação sobre 13º? Não, deixa assim em branco. O trabalhador, ele trabalhava, na verdade, executava as suas atividades com exposição a grau de risco. Então, se sim, você teria que definir qual nível de exposição. Mínimo, médio e máximo, né? Vai depender da exposição, claro, né? Para que você possa definir isso já no próprio lançamento do valor de R$ 250. No caso aqui, vou manter como não ensejador de aposentadoria especial, né? E aqui ele pede o seguinte: base de cálculo para geração da guia no FGTS digital. Seria o valor que ele está recebendo correspondente à competência setembro de 2023, ou seja, os R$ 250. Porque você vai ter que fazer um lançamento para cada competência de setembro a dezembro. Então, você vai informar apenas a parte que equivale ao mês de setembro. Logo abaixo, ele pede aqui o seguinte: base de cálculo do FGTS não declarado no CEFIP ou base de cálculo não declarada, não, desculpa, declarada no CEFIP e não recolhida, e, se for na época do FGTS digital, declarada no E-Social e não recolhida no FGTS digital. Não foi o caso, porque na época a empresa conseguiu fazer os pagamentos normais, né, sobre o salário dele e tal, então nada a declarar nesse espaço aqui. Tá? Caso a empresa não tenha ainda recolhido. Tá? Feito esse procedimento, você passa para a competência seguinte e procedimento segue o mesmo, certo? Competência a competência 12 de 23, segue o mesmo procedimento, certo? Então, nesse caso, fiz a discriminação mês a mês referente à causa que definiu, né, a decisão, né, definida pelo juiz. 4 meses. Feito esse procedimento, ficou em ok, o processo está devidamente escriturado. Feito essa escrituração, fechamos aqui o cadastro da empresa para, no menu Relatório Adicionais, Central do E-Social, você enviar o evento, selecionar, né, o evento 2500, fazer o diagnóstico, agendar e transmitir. Ok?
Certinho, pessoal? Ah, voltando aqui no material PDF, eu disse com relação ao evento o tipo um, né, o tipo de escrituração tipo um, a escrituração seria apenas no 2500, onde você não tem que enviar nada do trabalhador, pois não vai se alterar nem admissão, nem dispensa, nem causa, nem motivo de desligamento e tudo mais. Então, escriturou o 250100, o próximo evento seria o 2501. Claro que a gente só vai chegar nesse evento após passarmos por todos esses outros, né, os tipos de escrituração do 2500, certo? Então, eu disse que após a escrituração, fazer o agendamento e rodar o diagnóstico, fazer o agendamento e transmitir o evento, e que seria somente o 2500 se, né, se não tivesse um detalhe, porque nós temos a exceção. O sujeito reclamou horas extras de janeiro a dezembro de 2023, com reflexo no DSR, e também reclamou que a causa do desligamento não seria aquela que foi definida no documento que ele recebeu pela empresa, certo? Sendo assim, o juiz aceitou a reclamação dele para o pagamento das horas extras relativo a setembro a dezembro, embora ele tenha pedido de janeiro a dezembro, e também aceitou, acatou o pedido dele, reconheceu o pedido dele de que teria que ser feita uma alteração na causa do desligamento desse trabalhador. Então, sendo assim, não se envia apenas o 2500, nós temos que enviar também a retificação do 2299, que é o desligamento desse trabalhador. Então, aqui nós temos que marcar lá dentro do cadastro na escrituração do processo que há um reconhecimento de motivo de desligamento diferente do cadastrado anteriormente, né? E que está dizendo aqui, olha, para você enviar a retificação, né? Identificando o número do processo. Então, não basta você corrigir o desligamento do trabalhador e enviar uma retificação sem fazer o vínculo do número do processo que você, né, da ação que ele ganhou ou na justiça ou no acordo que foi feito, certo? Sendo assim, ele terá que entrar dentro do cadastro do trabalhador, e na guia dados contratuais, desligamentos, onde tem diversos, ele tem que vincular o mesmo processo, né? O mesmo processo pra, para fazer essa retificação do 2299, ok? Aí sim, ele vai volta na central de social, transmite, aí ele está livre para escriturar corretamente o 2500 e transmitir, ok? Só voltando aqui no cadastro da empresa, deixa eu voltar, deixa eu interromper aqui. Ah, então, menu arquivo, empresas, alterar, no e-social 2500, só alterando aquela evento lá. Então, aqui, para que eu possa retificar, eu preciso reconhecer no 2500, né? Eu tenho que mandar nesse 2500 o reconhecimento de alteração do motivo. Tá? Então, essa seria uma exceção do envio das informações referente o tipo um processo trabalhista. Ok, pessoal? Um instante.
Dúvidas com relação a. No campo, né, a gente pode informar o motivo acatado pelo juiz. Bem, geralmente nas decisões vem o motivo. Tem algumas situações que tem motivos específicos e o próprio decisão já traz, né? É o caso, por exemplo, de talvez, se eu não me engano, é o penúltimo, último situação tipo que a gente vai trabalhar aqui, que é unicidade de contratos, onde tem uma situação bem específica, tipo, se é uma unicidade, eu tenho três registros junto ao e-social. O sujeito passou um período lá, trabalhou como estagiário, depois ele teve um outro período, trabalhou como empregado, e teve um outro período que como trabalhador normal, né? Então ele pede na justiça a unicidade de todos esses, né? Esse tempo que ele teve na empresa, e para que você possa retificar a admissão dele, né, do último registro né, pegando a união de todos os registros, a gente precisa enviar um desligamento. E nesse desligamento tem situação, codificação específica. Então é possível que na decisão já tenha essa orientação, tá? Ah, essa situação aqui. A outra dúvida aqui foi a questão, se a decisão, é, se acontece um pedido de demissão, pedido de dispensa, e o juiz define, né, aceita a reclamação do empregado que não seria um pedido e sim uma dispensa, esse procedimento tem que ser alterado e retificado, tá? Nós temos é a mesma situação do exemplo que eu citei aqui, ah, do tipo um. Se você fez, se o sujeito reclamou, né? Reclamou verbas referente a um período, não reclamou alteração de data de admissão, nem de data de desligamento. O juiz reconheceu, e além dessa reclamação, o trabalhador reclama que a causa não foi aquela definida no documento, ela se encaixa perfeitamente nesse questionamento aqui, de que há um pedido de demissão, né, e que o motivo, na verdade, seria uma dispensa, né? Situação esta que valores já foram definidos na determinação judicial, tá? Ok? Então, passando agora para o tipo 2. Tipo 2, deixa eu voltar aqui no PDF, tá? Para a gente ver se tem alguma observação importante. Ah, olha, trabalhador tipo 2, perfeito. Nessa situação, tem que retificar colocando, além de retificar o 2299, você tem que vincular, mostrando aqui embaixo para a pergunta, o questionamento, está aqui, ó. Se você vai retificar, você não pode esquecer, além do motivo do desligamento, que foi orientado na determinação judicial, você vai vincular o número do processo. É isso mesmo, correto. Tá? Então, situação do tipo 2. Essa situação, a escrituração não é feita apenas no 2500. Ela deverá ser também retificada o 2200, porque o sujeito reclamou e o juiz aceitou a sua reclamação de que a data de admissão não seria aquela diante do seu contrato. Então, veja bem, nessa situação, é uma escrituração, né, onde você, além de enviar o 2500, você vai ter que retificar o 2200, e nessa retificação você tem que dizer o quê? Você tem que, em primeiro lugar, corrigir a data de admissão do trabalhador, cadastro dele. Primeira coisa é, corrigiu a data de admissão, você vem aqui na parte de baixo, tá? Na parte de baixo,
onde tem a frente de tempo parcial, né? Você tem aqui, ó, meio de admissão. Visto que o trabalhador fez a reclamação e você vai transmitir uma nova informação de admissão para ele, você tem que dizer, olha, que meio de admissão é essa? Você tem que colocar que é decorrente de decisão judicial, opção 3. E na frente você tem que colocar o número do processo. O número do processo, certo? Então, não pode simplesmente vir aqui no botão do social, clicar no 2200, marcar que é para retificar esse evento e mandar assim, de forma aleatória. Não, não funciona assim. Você tem que corrigir a data de admissão, na parte aqui na guia dados contratuais, admissão, na parte do meio aqui, você vai clicar na seta, tem três opções. A terceira é decorrente de decisão judicial, e na frente você informa o número do processo dessa decisão, certo? Marcou 2200 para retificar, dispara para o e-social. Feito isso, aí você volta lá no cadastro da empresa para fazer a devida escrituração do 2500, tá? Aqui diz que a admissão correta determinada a decisão, desculpa, a admissão correta determinada na decisão será informada na retificação desse 2200. Nós já comentamos, né? E aqui diz o seguinte, olha, se a decisão, se a decisão, além do pedido do trabalhador, que é para corrigir a data da admissão, ele já se desligou da empresa e ele também está reclamando da causa. Não, a causa, o motivo do meu desligamento não foi aquele que veio no documento. Então, são duas informações a serem corrigidas. Você tem que retificar a admissão dele, conforme a orientação passada agora, né? E, além disso, você tem que retificar o 2299 da mesma forma como foi orientado no exercício anterior, no tipo 1, certo? Então, vamos aqui voltar à folha de pagamento. Folha de pagamento compartilhada, nós temos aqui dentro do cadastro da empresa, o tipo 2, né? Que é trabalhador com vínculo, com alteração na data de admissão. Então, se é com vínculo, obviamente, o contrato possui informação lá no e-social. Então, marcado essa informação. E se foi apenas a decisão, saiu apenas para alteração na data de admissão, é só este campo. Você vem aqui, informa a matrícula do trabalhador, conforme nós fizemos no exercício anterior, né? E passa adiante. Opa, aí ele pede a data de admissão original. Lá, vocês lembram que na retificação do evento 2200, nós tivemos que alterar a data de admissão dele, né, para a data que foi determinado pelo juiz, certo? Foi acatado pelo juiz. Então, aqui ele pede a data de admissão original, tá? Então você coloca a que você enviou na época da admissão dele no 2200. Passo seguinte, segue a mesma regra do exercício anterior. Ou seja, se naquela definição, naquela reclamação, o sujeito definiu um determinado, requereu reconhecimento de verbas ou indenização de um determinado período, então é essa informação do seu requerimento que vem para o campo dos períodos, não da decisão do juiz, não do reconhecimento dado pelo juiz. Certo? Então, feito isso, da mesma forma como fizemos antes, você tem que vir para a base de cálculos e discriminar conforme decisão do juiz. Mais uma vez, lembrando que, uma vez que há
uma determinação de um valor cheio, sem discriminar qual período, então pegue um valor cheio e faça uma divisão pelo período em que o empregado está reclamando. E faça esse lançamento. Ok? Deixa eu ver aqui mais um questionamento. É exatamente a questão da retificação do 2299 que nós citamos aqui. Então, essa seria a forma de escriturar, seria a escrituração do tipo 2, tá? Voltando aqui, para o PDF, nós temos aqui, vamos lá, tipo 3, né? Muito parecido com o anterior, porque o trabalhador entrou com reclamação, né? Solicitando, aqui, trabalhador com vínculo formalizado com inclusão ou alteração da data de desligamento. Então, eu tenho um trabalhador já, né, transmitido, né, e conhecido pelo e-social, já enviado 2200, certinho lá dentro. Ele entrou na justiça requerendo de duas, uma. Ou que haja um desligamento, um fim naquele contrato, ou uma alteração da data transmitida anteriormente. E, havendo reconhecimento por parte do juiz, você tem que fazer ou a retificação, aqui nós temos que a escrituração não é feita pelo 2500, sendo assim, você deverá enviar o evento 2299 para a inclusão, caso não tenha sido feito ainda, ou o 2299 retificando. Seja inclusão, seja retificação, você não pode esquecer de vincular o número do processo, tá? Seja inclusão. Então, você imagina que seja uma inclusão de desligamento. Você fez a rescisão, antes de ir lá na central do social, transmitir, você acessa o cadastro do trabalhador, vem na guia dados contratuais, desligamento, diversos. No processo, você vai vincular o processo que esse trabalhador ganhou lá na justiça, né? Identificando que trata-se de uma demissão, um desligamento ou uma informação via Justiça do Trabalho, tá? Ou você está alterando uma data de desligamento via Justiça do Trabalho. Nós temos aqui uma observação importante, tá? É, se o trabalhador entrou na justiça para que houvesse uma mudança de data de desligamento. Isso é importante pelo seguinte: se a data em que ele está, ou foi decidida pelo juiz, ocorrer dentro do mesmo mês, aquele que já foi enviado o 2299, você faz o quê? Retifica o 2299. Se for dentro do mesmo mês. Você enviou uma rescisão, né, o 2299, com data do dia 5, e na determinação judicial, aquela data seria dia 25. Sendo assim, dentro do mesmo mês, você retifica o 2299, referenciando o número do processo. Perfeito. Agora, se foi feito com data do dia 5 de junho, e na decisão diz que é no dia 5 de agosto, então você não pode retificar. Por quê? Porque houve alteração na competência, no mês. E sendo assim, você o 2299, deverá excluir o 2299 para que você envie um novo 2299 na competência correta, tá? Simples. Retificação dentro do mesmo mês, retifica. Sendo em outro mês, exclui e envia novamente. Ok? Então, voltando aqui na folha de pagamento, ah, o tipo 3.
seria trabalhador com vínculo formalizado, com inclusão ou alteração de desligamento. Se está com vínculo formalizado, o próprio início do texto aqui do tipo já te obriga a clicar no primeiro checkbox aqui, né? No primeiro checkbox que orienta você fazer essa informação. Daqui da matrícula em diante, segue a mesma regra dos eventos dos tipos anteriores que nós citamos aqui. Então, não há necessidade, por exemplo, de a gente fazer, né, ir um passo a passo nessa outra guia enquanto não houver uma alteração, né, de informação. Tudo bem, pessoal? Olha, nós temos aqui uma simulação, um pedido de uma simulação de que não haverá, deixa eu ver se eu entendi aqui, que não vai haver pagamento ao trabalhador como, por exemplo, hora extra, como diz, apenas como danos morais. A verba indenizatória, ela trata, você pode, ao chegar nesse espaço. Vamos imaginar que o trabalhador teve numa empresa durante 3 meses e saiu de uma forma desagradável, ele entrou na justiça e pediu recebeu os seus direitos, mas ele entendeu que há danos morais, né? E o juiz reconheceu isso aí. O lançamento em si das informações relativas aos danos morais, ela é uma indenização que cabe um lançamento de processo trabalhista normal. Só não vai haver uma tributação. Por exemplo, vamos imaginar que de verbas trabalhistas, nada. O trabalhador tem aquela indenização, mas aquela indenização ela precisa ser declarada no E-Social, porque ela entra nos rendimentos isentos e não tributáveis como indenização, como indenizatório. Então, o lançamento aqui em si, ele cabe nos mesmos moldes, né? Deixa eu só ver aqui. Olha, essa decisão é sem repercussão tributária ou FGTS. Sem repercussão tributária ou FGTS. Por quê? Porque trata-se de uma indenização. O que diferencia, tá? Então, embora a Justiça do Trabalho tenha definido esse valor ao sujeito, ele precisa dessa informação, não vou pagar nem INSS nem FGTS, não vai ter esse tributo em cima disso aqui, mas ele vai precisar declarar isso e eu preciso informar o E-Social, né? Essa informação também, a gente tem que lembrar que ela também a empresa tem que declarar. Uma vez que você presta uma informação do tipo a partir de 1º de janeiro de 2025, essa informação já vai para o E-Social, o que estaria alimentando a DIF na parte das informações de eventos indenizatórios isentos e não tributáveis, né? Então, o trabalhador lá no ano seguinte, quando ele for declarar o seu imposto de renda, ele vai precisar distinguir isso aí e ele vai precisar de uma contraprova. E a contraprova vai ser a informação do evento 2500 que está indo para o E-Social, tanto para alimentar dados do trabalhador quanto da própria empresa, tá? É, com relação ao tipo 3, com vínculo, com inclusão de alteração ou data de inclusão ou data de desligamento, então o procedimento segue o mesmo como nós vimos ali no tipo 2. A questão é que, como eu mostrei lá no PDF, você tem que retificar ou incluir o 2299 e vincular o número do processo para o tá? Vamos ao tipo 4. O tipo 4, deixa eu só buscar aqui, compartilhar.
material. O tipo 4, trabalhador com vínculo é, no meio social, né, com vínculo formalizado, com alterações nas datas de admissão e de desligamento. Então, como nós vimos nos dois últimos, no 2 e no 3, a informação não vai apenas no 2500. Deverá ser enviado retificador da admissão e também do 2299. Detalhe: você não vai conseguir retificar a admissão do trabalhador e ele já tem data de desligamento. Então, para retificar, você tem que arrancar a data de desligamento dele, né? E retificar o 2200 nos mesmos moldes que nós vimos anteriormente. No primeiro tipo, por exemplo, onde você coloca a data de admissão correta, a reclamada e decidida e aceita pelo juiz, né? Coloca a data correta, coloca o meio de admissão tipo 3 e faz o vínculo do número do processo. Então, a escrituração em si funciona da mesma forma, tá? Aqui, ó, no exemplo, aqui. Sim, a reclamatória trabalhista, ela precisa ser prestada você tendo tributo ou não a pagar, tendo imposto ou não a recolher. Você tem que enviar. Numa situação que eu coloquei anteriormente, né, é, que muitas das vezes é apenas uma indenização. E pode também ocorrer situação onde o trabalhador recebeu, ele reclama que não recebeu horas extras, né? Um exemplo, reclama que não recebeu horas extras, IDSR sobre essas horas extras. O juiz, ele entendeu a reclamação do trabalhador, mas a empresa provou que ele recebeu. Só recebeu ali, vamos dizer que por fora. Um exemplo. Então, o juiz entendeu que ele, trabalhador, não tem direitos a valores a receber daquilo que ele está reclamando, daquelas horas extras ou daquele descanso semanal remunerado, porque de fato ele já recebeu, mas aquilo não foi contabilizado. Então, o juiz pode fazer uma definição dizendo que sobre aqueles valores reclamados do trabalhador, serão recolhidos, serão recolhidos valores previdenciários de imposto de renda, se for o caso. Então, tem N situações, tá? Então, você colocou aqui que, mesmo não tendo que recolher imposto, beleza, mesmo que não tendo que recolher imposto, você tem que declarar, tá? Porque pode ser um rendimento isento, tal e tal. E tem a outra situação, onde o trabalhador não recebe pelos valores reclamados, mas o juiz entendeu que ele de fato recebeu. Só não foi, só não recebe, só os órgãos, né, os cofres públicos que não receberam. Então pode ser daquela ação uma determinação de onde se recolha parte previdenciária e de imposto de renda, né? Então, com relação à data de admissão, nós temos a situação, se você precisa retificar, a data aqui em cima precisa ser alterada para a data reclamada e aceita pelo juiz, e não nunca, mas nunca esquecer que o meio da admissão dele é decorrente de ação judicial, de decisão judicial, e colocar o número do processo. Porque se você simplesmente vem aqui no botão do E-Social, vai lá no 2200, marca que é para retificar e dispara, o E-Social vai até aceitar isso aí, mas ele não vai entender o porquê que houve essa alteração, sei lá, foi feito num ano, passou, voltou um ano, enfim. Então você precisa sempre referenciar o motivo dessas alterações, tá? Ah, 2299 deve ser enviado com o evento de exclusão ou retificação, também referenciando o número do processo, tá? Então, nós temos aqui o tipo 5. Tipo 5 empregado com reconhecimento de vínculo.
Então, pela própria texto do tipo 5, ele diz que é com reconhecimento de vínculo, ou seja, o sujeito não foi para o e-social. Logo, você, ao fazer a escrituração, você vai escolher o tipo 5 e não marcar aquele primeiro quadrinho que tem lá, né? De que é contrato possui informação no e-social, porque de fato não possui. Trabalhador, o sujeito trabalhou ali um período na empresa, tal, e não foi registrado nem nada, e ele entrou na justiça, pedindo esse reconhecimento. Ótimo. Nessa situação, apenas no 2500 você vai, né, enviar, não marcando aquele primeiro checkbox. Então, esse aqui é um pouquinho diferente dos outros quatro que nós havíamos, né, falado aqui. Tá certo? Ah, tem algumas exceções, mas vamos lá. Caso o trabalhador esteja ativo, tal e tal, deixa eu só interromper aqui. Tipo 5. O, ti- Bem, tipo 5, você tem aqui, que é com reconhecimento de vínculo, não marca, porque o próprio nome já sugere que ele de fato não está. E nessa situação, você terá que informar uma matrícula nova para esse cobrador. Quando for o caso de também ter impostos após o envio do evento, vai aparecer no rede social. Bem, deixa explicar aqui uma situação. Se foi isso mesmo que eu entendi, se a informação relativa aos impostos, né, você está falando com relação aos impostos relativo à reclamatória trabalhista, você enviar pós o fechamento da sua folha, pós o fechamento periódico dos eventos periódicos. Foi isso mesmo que eu entendi, só confirma. Por quê? Uma situação não tem relação com a outra. Você tem eventos relacionados a processos trabalhistas que serão criados guias exclusivas para o processo trabalhista, que são independentes das informações relativas aos eventos periódicos do fechamento da sua folha. Só confirma para mim se foi isso que eu entendi, tá? Nessa situação do tipo 5, como o trabalhador não consta lá no e-social, é, nós precisamos informar uma matrícula, uma nova matrícula para o trabalhador. E eu quero que vocês também observem o seguinte: eu vou colocar aqui uma matrícula, que seria uma nova matrícula, né, uma que eu não tenho ainda no meu sistema. Vocês observam que o fato de eu não ter marcado aqui, contrato não possui informação do rede social, apareceu uma nova guia aqui em cima, olha, dados complementares. Se eu marco esse campo, ela some. Então, olha, não tem não tem registro no e-social. Então, ele abre dados complementares. Para que essa guia? Para que eu faça um registro, como se eu estivesse registrando no sistema ali na guia de admissão, tal, 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 para me prestar todas as informações relativas a esse trabalhador. Então, feito isso, eu coloquei uma nova matrícula esta que eu não tenho no meu sistema, e venho aqui, olha, vou colocar a categoria dele, colocar a categoria 101, né? Na guia seguinte, é, só um instantinho, pessoal.
É, Na guia dados complementares, ele vai abrir aqui uma tela para que você possa indicar todos os dados relativos ao vínculo reclamado por parte desse trabalhador. Então, se você clicar na lupa, ou no F3, desculpa, ele vai te mostrar ali todos os CBOs, né? Vamos colocar o tipo, a natureza da atividade, se é rural ou urbano, vínculos trabalhista. Qual a data de admissão está decidida naquela expedida naquela decisão? O juiz determinou que ele reclamou e o juiz aceitou que a data de admissão seria dia 3 do 4, vamos colocar 3 do 5 de 23. Pergunta se o tempo dele é parcial, não. O regime de contrato, regime previdenciário, a duração, se é indeterminado ou determinado, né? Caso esse trabalhador tenha ocorrido transferência dele de uma empresa para outra para encher, não é o caso aqui. Se ele já, né, já se desligou dessa empresa, então é uma situação onde o empregado já se desligou, então tem que informar aqui a data do desligamento. Exemplo, 31 de janeiro de 2025, um exemplo, colocando a causa, a projeção do aviso prévio, né? Colocar dia 3 do 2 de 25, se tem pensão ou não. Enfim, é um cadastro, como se fosse um cadastro, você estivesse alimentando a informação para que você pudesse cadastrar esse sujeito lá no e-social, com todas as informações, bem como as remunerações que esse sujeito teve ao longo do período que foi decidido pelo juiz, tá? Então, essas informações aqui teria que ser mês a mês, tá? Vamos colocar o tipo de salário, se há variável. Aí você vai seguindo, coloca mês a mês de todas as remunerações deles ocorridas nesse período. Então, aí você vem para períodos e valores. Aqui não muda em nada dos exemplos citados anteriormente, tá? Então, período seria aquele é, reclamado, não decidido, né? Reclamado pelo juiz, pelo trabalhador, onde você vai colocar se há repercussão ou não, né? E as devidas bases de cálculo. Já as devidas bases de cálculo é aquela, né, que está definida pelo juiz, não a requerida pelo trabalhador, certo? Então, nós temos aqui uma situação do tipo 5, né? Vamos ver aqui, nós temos alguma observação. Opa, peraí. Tipo 5, tal, tal. Tipo 6. O tipo 6 é caso onde o trabalhador, né, o trabalhador sem vínculo empregatício, né? Às vezes as pessoas acham estranho você chamar de trabalhador, né? Aqueles que não têm vínculo com a empresa, mas é esse mesmo título que se dá. Pode ter vínculo ou não, né? Onde eu coloquei até uma observação aqui, olha, utilizado para, apesar de ter sido só pleiteado, mas não foi reconhecido o vínculo de emprego na decisão. Pode ser nem que tenha sido pleiteado. Situação onde, por exemplo, aquela pessoa sem vínculo na empresa, um estagiário, por exemplo, ou um autônomo, né, categoria não, é, evento 2300, né, por exemplo, ele tenha passado um tempo na empresa, mas ele reconhece que de fato não era trabalhador, mas que ele está reclamando algo que foi descumprido pela empresa na sua, nas questões contratuais. Então ele está reclamando, né?
não está reclamando de outros dados, nem reconhece que ele é um trabalhador, nem interpreta que as funções exercidas na empresa seja tido de fato como empregado. Ele reconhece que é um sujeito sem vínculo, mas ele requer algumas situações. Então, se ele já tem contrato no e-social, né, você marca aquele primeiro quadrinho lá, ao selecionar o tipo 6, né? Então, feito isso, o procedimento de lançamento trata-se com a mais perfeita normalidade. Vou voltar aqui no cadastro da empresa, no tipo, colocar aqui o tipo 6. Ele está lá no e-social, foi enviado como 2300, né? E ele não pede reconhecimento de vínculo tal e tal, né? Então, nesse caso, matrícula dele, você tem que buscar a matrícula que ele de fato está cadastrada, aquela que foi colocada no início do lançamento do processo, tá? É, Feito esse procedimento, as informações seguintes seguem as mesmas recomendadas nos lançamentos anteriores, tá? Ah, bem, não veio a resposta sobre a questão da última dúvida, né? Eu acredito que seja aquilo mesmo, né? A minha interpretação aqui da dúvida da pessoa. Vamos então voltar aqui no tipo 7. Tipo 7 é trabalhador com vínculo de emprego formalizado em período anterior ao espacial, né? Vamos ver o que que diz nossas anotações ali deixa eu, anotações aqui no PDF. Ó, trabalhador com vínculo de emprego formalizado em período anterior ao e-social, para vínculos formalizados e encerrados antes da obrigatoriedade dessa empresa. Lembrando que as grandes empresas começaram a entregar o e-social lá em 2018, né, com os eventos iniciais, eventos, né? Depois nós tivemos os eventos não periódicos, que aí sim foram os trabalhadores. Lembrando que as grandes empresas começaram a transmitir os eventos não periódicos, que se caso seriam os trabalhadores, no dia 10 de abril de 2018. As empresas com nível abaixo começaram a entregar em 7 de 2018, a partir 10 de 2018, começaram a entregar aos trabalhadores. Então, vamos imaginar que seja um trabalhador que entrou e saiu antes do dia 10 de 10 de 2018, que era quando a empresa estava obrigada a transmitir os eventos desses trabalhadores. Ele entrou na justiça para fazer alguma reclamação, e o juiz só agora saiu essa decisão e a empresa terá que escriturar indicando tipo 7, tá? Nesse caso, a escrituração é apenas no 2500. Não precisa você colocar, é, não precisa você enviar nada de 2200 nem 2299, porque já foi bem antes do e-social. E com essa situação, você não marca aquele primeiro quadro que tem lá abaixo, quando você define o tipo 7. Você não marca o tipo de contrato, né? Que possui contrato perante a E-Social. E se você não marca, vai acontecer de abrir aquela aba de dados complementares, onde você vai alimentar com todas as informações é, do trabalhador, CBO, né, data de admissão, data de desligamento, causa de desligamento, enfim, todos os dados, igual à situação anterior que havíamos comentado ali no item 5, tá? No tipo 5, tá? Então, deixa eu só compartilhar aqui a folha de pagamento, para a gente dar uma passada rápida nesse item 7. É, Você vai criar a matrícula nova para ele, né?
vai criar a matrícula nova para ele. E aqui, desculpa, não marcar esse quadro, logo vai aparecer aqui os dados complementares, onde você vai alimentar da mesma forma como fizemos no exercício anterior, tá? Períodos e valores, a mesma coisa, e aí por diante, tá? Desculpa. Ah, aí, no caso, se você é uma matrícula nova, além de colocar a matrícula, dizer, informar a categoria para que você possa ir para o campo de dados complementares. Vamos para a situação, de responsabilidade indireta, o penúltimo item, né, das situações aqui. Antes, vou voltar aqui no PDF. Ah, bem, o que que vem a ser responsabilidade direta ou indireta? Essa situação aqui, ela cabe muito, acontece bastante quando há terceirização de mão de obra, né? Então, imagina que hoje tenho uma empresa e para tal contratação eu dispenso contratar trabalhador em determinada área e, ao invés disso, eu contrato uma empresa para prestar serviço naquele setor. Vamos colocar um exemplo, área de limpeza, né? Então, eu contrato uma empresa tal e tal. Então, quem é o responsável direto por esse trabalhador que está executando atividade dentro da minha empresa? O responsável direto é o patrão que está na carteira de trabalho dele, né? E, de certa forma, eu sou o responsável indireto, né? Na legislação trabalhista, entende-se como direta ou indireta, mais ou menos essa situação, tá? Então, quando acontece de uma determinação judicial determinar que o responsável indireto tem que prestar essa informação, né, referente a uma tal reclamatória, então, a empresa nada a fazer do que, né, fazer isso. Então, não é um empregado meu, mas eu fui, né, obrigado pelo juiz de prestar essa informação desse trabalhador. Feito isso, eu tenho que prestar com o tipo 8. Essa escrituração ela é feita apenas do 2500, mas eu não posso esquecer de, ao fazer a inclusão desse 2500 antes, essa escrituração, de identificar quem é o responsável direto, né? Informando ou o CNPJ ou o CPF desse responsável direto, tá? Então, nesse caso, como é apenas do 2500, eu não vou marcar os dados do aquele primeiro quadrinho que tem lá. Logo, ele vai me pedir uma nova matrícula e também, como eu não marquei que ele, né, tem vínculo, vai abrir aquela outra aba de dados complementares, onde eu preciso novamente preencher todos os dados para transmitir isso ao e-social, tá? Vou na folha de pagamento para mostrar essa etapa, mas antes eu quero falar aqui sobre a questão da unicidade contratual, situação onde um trabalhador ele reclama é, que teve várias passagens pela empresa. Eu vou até citar exemplos aqui. Situação, por exemplo, um sujeito que trabalhou um período como estagiário, né? E em seguida foi encerrado o contrato, ele foi admitido como trabalhador e depois ele tem um outro contrato para uma outra função, um exemplo. Então, o sujeito entrou na justiça e pediu que houvesse uma unicidade de todo esse período, visto que ele seria uma coisa só. O juiz acatou a decisão dele e, ao acatar, a empresa vai precisar. Se ele tem, por exemplo, três registros lá no e-social,
e ele vai deixar apenas um, o último, o último vai manter-se aberto. Esse eu preciso apenas retificar a data de admissão e os dois primeiros, apesar de estarem abertos, eu tenho que enviar um desligamento conforme a decisão do juiz. Então, o juiz vai pedir para eu encerrar os outros dois vínculos e a data de admissão do último que vai ficar aberto vai ser a data de admissão do primeiro registro que eu enviei anteriormente para o E-Social. E isso eu faço através de retificação do 2200, marcando o meio de admissão, que é por decisão judicial, e vinculando o número do processo. Tá? Então, essa é uma situação que eu coloquei. O sujeito trabalhador trabalhou como estagiário e também como empregado, e a reclamação pede a união de todos os períodos. Tá? Uma outra situação comum é o caso de professor. Exemplo. O sujeito trabalha na empresa como professor na parte da manhã, ensinando uma matéria, e à noite ele tem outro contrato, né, com outra matéria, mas o contrato são distintos. Né? Um começou lá 3 anos atrás, o outro começou agora há pouco tempo. Ele entrou na justiça, não, é um só contrato. Eu trabalho na empresa desde 3 anos atrás, tal e tal. O juiz acatou, aceitou a reclamação dele, sendo assim, o primeiro contrato vai ter uma extinção, né? Nessa extinção não podemos esquecer de que eu tenho que vincular, né, a causa de desligamento. Aí cabe uma das situações que ocorreu, que alguém perguntou aqui, que eu posso colocar a causa X ou a causa que o juiz definiu. Ó, nessa situação de unicidade de contrato, aí a causa do que você está findando, ou seja, aquele que você está colocando a data de encerramento, você tem que colocar uma causa específica, que é a causa 44, que é a unicidade de contrato. Então, você vai colocar o número do processo e essa informação ela vai cair. é, Lá no E-Social, daí você faz a retificação também, referenciando que o meio de admissão foi uma decisão judicial, colocando lá o número do processo, tá? Então, eu precisava, apesar de ter sido mais rápido, né, essa questão, deixa eu só perguntar aqui uma situação para a Thaís. Thaís, por gentileza. Sim, Eu posso, porque é o seguinte, nós falamos aqui do evento 2500, nós temos o 2501. Eu posso passar rapidamente ou a gente, porque do compromisso firmado com o pessoal seria até as 15h30. Você acha que é possível, ou eu não sei que o pessoal não tenha nenhum interesse, eu não sei. eu acho que sim, acho que podemos sim fazer. É rapidinho, pessoal. Eu quero falar, com relação ao tipo 8 e tipo 9, eu não vejo necessidade a gente, com essa explicação que eu coloquei aqui para vocês, eu não vejo necessidade a gente abrir o cadastro da empresa e mostrar, porque a maioria das informações são repetidas desde o primeiro tipo, tá? Então, rapidinho, para que a gente possa finalizar, eu queria compartilhar com vocês aqui a folha. Ah, Aqui nós temos o 2501. O 2501 seria o complemento das informações enviadas no 2500. Então, enviado o 2500, eu não posso deixar, porque o 2500, na verdade, só para. Ele é uma espécie daquela obrigação acessória que a gente fazia antes, enviado para o Cefip. Ao invés de enviar o 650, agora nós temos que enviar o 2500. E o 2501, ela corresponde à obrigação principal, que é a emissão e quitação da guia. Então, através do 2501, que o governo, que vai ser criado lá na DCTF Web, as guias para que você possa efetuar o pagamento, tá? Somente nesse momento. Então, feito esse procedimento, você vai inserir o mesmo número do processo, né? Informando o mês. Vamos supor que o processo saiu para pagar numa única parcela agora no mês 2 de 2025. Então, 2 de 2025, você vai inserir aqui embaixo o trabalhador,
Então, você coloca a identificação deste trabalhador, onde tem as bases de cálculo. Você aqui, olha, base de cálculo, contribuição previdenciária. Então, vou fazer a inclusão. Se saiu agora para mês de fevereiro de 2025, eu vou colocar a competência e a base que gerou, né, que foi definida naquela reclamação. Então, vamos imaginar que no total foi R$ 1.000. Lançou R$ 1.000. Teve relativa a 13º? Não. Então, agora você precisa fazer um procedimento. Esse é o que pega mais. Por quê? Porque nesse espaço você vai informar o código da receita vinculado a cada parcela que você vai pagar a título de contribuição previdenciária. O que foi descontado do trabalhador, o que a parte patronal, o RAT, a parte de terceiros, que é outras entidades, com detalhes. A parte de terceiros, ela não pega um só valor. Você tem que discriminar qual é a parte do SESI, qual é a parte do SENAI, qual é a parte do INCRA, qual é a parte do salário de educação e tudo mais. E isso você vai fazer clicando na lupa e localizando o código específico. Então, por exemplo, nós temos um código 119651. Nós temos aqui referente a SESC. Então, dos R$ 1.000 que foi definido a pagar para o trabalhador, eu tenho uma parte desse valor que vai para terceiros. Se eu fosse falar de um valor cheio da parte de terceiros, e se minha empresa tem um FPS 515 ou 507, por exemplo, eu teria uma alíquota cheia de 5,8. Mas só que desses 5,8, uma parte vai para um lugar, outra parte para outro, outra para salário de educação, isso e isso. E isso eu preciso discriminar. Discriminar cada item. O que é descontado do trabalhador sobre esses R$ 1.000? Vamos supor que lá na competência reclamada, ele já contribuiu sobre um salário de R$ 5.000. Então, qual seria a diferença? Eu teria que pegar esses R$ 1.000, somar com os R$ 5.000 que ele recebeu lá na competência em questão, aplicar na tabela do INSS para saber qual seria o valor cheio, subtrair o valor que foi pago na época e lançar aqui apenas a diferença. E essa diferença eu também tenho que lançar no código específico. Nesse caso aqui, eu tenho um código, por exemplo, é, contribuição dos segurados, né? Que é aquilo que foi descontado. E vou lançar a diferença. Então eu tenho que lançar, ou seja, eu tenho que, como se estivesse montando uma GPS de forma bem detalhada para que eu pudesse, né, lançar essa informação no evento 2501. A mesma coisa acontece, a mesma coisa acontece com relação ao imposto de renda. Deixa eu só fechar aqui. Mesma coisa acontece com relação ao imposto de renda. Eu faço a inclusão, vou informar o código da Receita, 056152, exemplo. Então, aqui eu vou informar as bases de todas as situações, se for o caso, certo? Então, eu tenho que fazer essa escrituração só para exemplificar melhor a questão do detalhamento do 2500, 2501, na parte ali da parte previdenciária. Eu vou só mostrar para vocês aqui, rapidinho, que nós temos aqui no relatório, no retorno do E-Social 5.011, vou colocar um de 23, só para a gente entender aquela distribuição da parte de terceiros, tá? Aquela distribuição da parte de terceiros, é, cada código definido ali dentro é tipo esse código que está aqui, ó, 117001, salário de educação. 117601 INCRA, inclusive tem até os percentuais aqui para ajudar, né? 119101 SENAC. Então, lembrando que SEBRAE, SESC, SENAC, INCRA, isso aqui são informações. Caso a sua empresa, país está me lembrando aqui, né? Caso a sua empresa seja do lucro presumido, é situação da época reclamada e
definida pelo juiz. Muito bem lembrado. Foi a Thaís, na verdade, foi um questionamento aqui, só para as empresas do lucro presumido, muito bem colocado e no seu tempo. Muito bem. Essa discriminação é caso a sua empresa, na época, era do lucro presumido, porque se na época, embora hoje seja uma outra situação, hoje ela é do simples, mas na época era presumido, você tem que fazer essa discriminação. Se foi o contrário, foi a Sueli Dantas. Obrigado, Sueli. Ajudou muito aqui na. Eu estava esquecendo esse detalhe. Essa é uma situação. Se na época a sua empresa era do Simples, a sua empresa do Simples muito provavelmente não pagou, dependendo do, do anexo do Simples, ou da classificação tributária 01, 02, 03, você não paga, por exemplo, a parte patronal. Aí vai pagar o quê? Só o que é descontado do trabalhador. Então, naquela codificação ali, basta eu localizar qual é a parte assegurada e lancei ali a diferença. Tá ok? Então, era isso que eu precisava mostrar para vocês. Peço, inclusive, desculpas por esse finalzinho que foi um pouco corrido, mas necessário. Tudo bem? Pessoal, então, eu agradeço a participação de vocês, né? Quero dizer que nós estamos aí à disposição no nosso call center. Qualquer dúvida que vocês precisarem, entrem em contato conosco. Nós sabemos que são muitas e muitas informações e você pode ter uma situação bem específica, onde ao ligar e falar com um dos nossos consultores, você vai ter atendimento exclusivo, focado naquele problema seu, e eu garanto que a gente vai, ajudar da melhor forma. Tudo bem? Muito obrigado a todos. Muito obrigada, pessoal. Valeu.